Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos no nosso terceiro dia de evento, o evento Cal Piauí, Agenda Cal Piauí Eleições 2024. Estamos recebendo hoje o candidato Telcírio Alencar, do partido Mobiliza. Telcírio é advogado, jornalista, professor, poeta e escritor piauiense. Com uma carreira em várias áreas, é reconhecido por sua contribuição significativa ao cenário literário e acadêmico da região. Membro ativo da União Brasileira de Escritores, Telcírio foi recentemente eleito para ocupar uma cadeira na Academia do Médio Parnaíba de Letras, onde seu trabalho continua a ser uma referência em temas ligados à cultura e literatura piauiense. Além disso, sua atuação como professor e jornalista enriquece o debate público e a formação de novas gerações no estado do Piauí. Muito bem-vindo, Dr. Telcírio, professor Telcírio Alencar. Seja bem-vindo à nossa casa, a Casa do Arquiteto Piauiense, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí. Eu que agradeço o convite e quero dizer aqui ao presidente Gerardo Fonseca, ao jornalista João, que eu estou me sentindo em casa. Esse é o foro competente para se discutir em Teresina. Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, não sou urbanista, mas tenho a visão de que Teresina precisa ser projetada cada minuto, cada instante. E eu me coloco aqui numa condição de candidato preocupado com esta terra, porque eu não nasci aqui, mas aprendi a andar nas veredas da capital desde 1977, quando eu desembarquei de um ônibus da empresa Barroso, na Praça da Vermelha, vindo do interior do estado, e eu me lembro que lá tinha um pé de piqui. Era a parada do pé de piqui. Ali eu desci, olhei para a igreja de Nossa Senhora de Lourdes, com uma sandáliazinha que não era nem havaiana, das comuns. Antigamente tinha uma sandália chamada sandália Piauí. Tinha. E eu calçava ela e uma única roupa do corpo. Não tinha roupa para trocar. Aqui desembarquei para estudar. E aí me interessei pela obra literária, pelos livros. Me agarrei em Deus, nessa cidade e nos livros. E é por isso que eu estou aqui hoje, me sentindo em casa, para esse debate, porque eu estou preparado do ponto de vista intelectual, moral e espiritual para governar Teresina. Estou pronto. Não quero aqui desmerecer nenhum dos concorrentes, mas eu estou me colocando aqui na condição de um candidato à altura para governar Teresina por esses três motivos. O aspecto intelectual, moral e espiritual, porque sou temente a Deus. Muito obrigado, doutor Telcírio, pelas suas palavras. Estamos felizes. Durante o evento, iremos formular 7 perguntas que foram tiradas da carta dos arquitetos e urbanistas aos candidatos. Então, essa carta, ao final do evento, será entregue para o doutor Telcírio, ele vai assinar que recebeu a carta, ele vai ter todo esse material para ser utilizado, né, no seu projeto de governo, na sua gestão. Então, em cima dessas explicações, vamos partir para a primeira pergunta. Vamos falar sobre planejamento urbano integrado. O planejamento integrado é um processo estratégico que visa coordenar diferentes áreas e setores de uma cidade ou região, de forma a alcançar um desenvolvimento sustentável e equilibrado. A atuação do arquiteto e urbanista, ele vai além da simples organização física do espaço. A nossa atuação também define políticas públicas e ajuda a definir diretrizes que orientam o crescimento urbano de forma planejada e integrada. Sob esse aspecto, a pergunta é: como o senhor pretende estruturar a cidade a partir do planejamento territorial, a partir da política habitacional, juntamente com a mobilidade urbana,
especialmente nas periferias e nos assentos precarizados? Teresina é uma cidade que deveria, desde o começo, ter sido melhor planejada. Eu sei que a intenção de quem vinha lá atrás era a melhor possível, mas eu entendo que Teresina faltou um pouco de atenção para o futuro. E hoje, com a dinâmica do que ocorre, ou a gente pega, por exemplo, o Conselho de Arquitetura para sentar ao lado do prefeito e ajudar a planejar, fundamentado na Lei 10.257 de 2021, que é a lei do Estatuto da Cidade, juntamente, obviamente, que com os setores competentes. Nós temos aqui o CAU, nós temos o CREA, nós temos a própria sociedade civil organizada, porque assim, eu vejo hoje o plano diretor para poder sentar e construir um plano diretor presente. Porque não adianta você planejar Teresina para daqui a 30 anos, 15 anos, como até ontem se fazia isso. Teresina tem que ser planejada para os próximos 4, 5 anos no máximo, porque a dinâmica ela é muito grande. E fiscalizando cada ato de crescimento dessa cidade. Porque o que se percebe é que Teresina cresce de uma forma muito acelerada, mas sem um planejamento devido. E é por isso que eu digo que um conselho importante como esse aqui, ele tem que estar dentro da gestão. Ele tem que compartilhar o dia a dia, junto com o prefeito, aquilo que nós chamamos de interesse social. E o interesse social envolve muita questão. Por exemplo, esgoto a céu aberto. Teresina está lotada aí. Nós temos mais de 70% da cidade com essa situação, onde se gera doenças, se gera uma série de fatores. Nós temos um lixão a céu aberto. Um lixão. Possivelmente uma das poucas capitais do Brasil que se tem um lixão. Então, Ciro, qual é a saída? A do lixão, nós temos o projeto da construção da energia renovável e acabar com aquilo. Aquilo ali não pode continuar em Teresina. Agora, nós precisamos ver a Teresina da periferia, que está jogada aí as cobras, as traças. Não tem políticas públicas, nem na área de saneamento, na área de nada. Teresina hoje não suporta 3 dias de chuvas pesadas. E cita aqui a construção indiscriminada dos residenciais, por exemplo, em Teresina. Seja lá na região do Torquato Neto, do Portal da Alegria, seja aqui na região dos Ricos, na região dos Morros e, consequentemente, no Alphaville e por aí vai. Então, precisa se planejar, porque a ganância de construir, ela precisa ser freada para que se respeite a natureza. Teresina não pode mais ter esse tipo de construção sem uma devida fiscalização, sem a presença do Ministério Público, sem a presença da Câmara Municipal, sem a presença do CAU, do CREA, de todos os órgãos dos ambientalistas. Esse é o grande problema. Cadê os ambientalistas, João? Que são, na minha visão, jogados à margem. Então as reações vão vir aí. Eu vejo, por exemplo, naquela região dos morros ali, os morros sendo despidos, desmatados. E quando as chuvas chegarem, quem é que vai sustentar aquele peso? Então, tudo isso precisa se pensar. Teresina também é uma cidade que a gente tem uma sensação de que o trânsito, todo mundo anda com o freio de mão ligado. Mas não é. É a falta da mobilidade urbana. E como é que se faz, Teocílio? Nós temos um projeto para construir 100 elevados em Teresina. São pontos críticos de Teresina que precisam desatar esse freio de mão, desligar esse freio de mão, para que essa cidade possa andar. Então, nós temos aqui pontos que, se a gente for discutir aqui, se discute o dia todo, o dia inteiro, para tentar encontrar a melhor solução para transformar essa nossa bela Teresina numa cidade realmente de referência. Candidato, muitas decisões importantes, elas foram tomadas ao longo dos anos em Teresina por gestores públicos que normalmente são, obviamente, os políticos, que é quem tem esse poder de decisão, muitas vezes sem ouvir
profissionais técnicos, não só na área da arquitetura e urbanismo, na área do meio ambiente, por exemplo, biólogos, ambientalistas, enfim, todas as áreas da gestão, se a gente for acompanhar, sempre tem muitas decisões tomadas pelo viés político sem consultar os devidos técnicos, né? No caso de uma gestão do prefeito Telcírio, como é que o senhor iria integrar, de fato, os profissionais técnicos à sua gestão? 90% de técnicos. 10% para acomodar a questão política. Eu não vou dizer aqui que eu vou fazer uma gestão 100% com técnico, porque eu sou político. Então, eu tenho certeza absoluta que a gente faria dessa forma, sem medo de errar. Perfeito. Porque uma gestão, se você quiser fazer uma gestão para o povo, você tem que convocar a sociedade civil organizada para gerenciar com você. Por exemplo, na questão social, Teresina hoje vive uma verdadeira convulsão social. Hoje a maior autoridade de uma comunidade não é o vereador, porque lá ele não anda. Anda agora. Não é o político de um modo geral, porque só anda agora. Não é o governador, não é o prefeito, não é o presidente da república. A maior autoridade quem está lá é o traficante. É quem manda e desmanda. Então nós estamos vivendo uma convulsão social imposta por um sistema que está aí perverso, que danifica de maneira visível a população. A quem o Telcírio entregaria para resolver esse problema social? A Igreja Católica e a Igreja Evangélica. Está aqui a Secretaria Municipal de Assistência Social. Quem é que vai tomar de conta? As igrejas. Porque são os únicos órgãos extraoficial que estão dentro das comunidades. Se não tivesse esses órgãos, a Igreja Católica, com os grupos de casais, com aquele aparato todo, e as igrejas evangélicas fazendo um trabalho social, Teresina já teria saído na condição da 10ª cidade mais violenta do mundo para a primeira. Lamentavelmente, esse é o dado. Certo, candidato. Vamos falar agora sobre transporte público. O transporte público é um componente essencial na organização e funcionamento das cidades modernas. Um sistema de transporte público eficiente contribui para a qualidade de vida urbana, permitindo que as pessoas desloquem de forma rápida, segura e acessível. O arquiteto e urbanista tem um papel determinante no desenvolvimento e no planejamento dos sistemas de transporte público. Sejam transportes conhecidos, sejam transportes de mobilidades diferentes modais, né? Nós não focamos simplesmente na mobilidade através de ônibus, né? Nós, enquanto arquitetos, nós incluímos inclusive a acessibilidade às calçadas, e está no nosso escopo de estudo quando falamos de transporte público. Então, nós estamos assim fazendo esse apanhado do que nós entendemos enquanto arquitetos como transporte público. Não é simplesmente o ônibus, são várias modalidades, incluímos inclusive a calçada. Então a pergunta é: que medidas o senhor pretende tomar de forma a dispor a população de Teresina de um transporte público que seja confortável, que seja seguro, que conecte a cidade e que tenha confiabilidade, principalmente de percurso e de horários? Eu sou apelidado por aí de Novo Alberto Silva, apesar de não ser engenheiro. Doutor Alberto, no meu entendimento, foi o engenheiro mais completo que eu já vi na minha vida. Até porque quando ele se formou em Minas Gerais, ele era, naquele tempo, a engenharia, a agronomia, a arquitetura, tudo era uma engenharia só. Aí depois foi que ter as ramificações. E eu sou um defensor intransigente do metrô da capital do estado do Piauí. Eu ontem mesmo coloquei no nosso Instagram um vídeo em que nós fomos aos pontos da zona sul de Teresina, da zona sudeste, zona norte e zona leste da capital, levando os pontos onde nós vamos colocar na condição de prefeito a extensão do metrô. Ônibus é para existir no transporte, mas onde? Dentro das comunidades. Ônibus não é para estar poluindo aqui as vias estreitas, apertadas. Não. Ônibus é para estar dentro dos bairros, carregando o passageiro até as estações do metrô. E aí, tudo isso num preço de uma passagem única e bilhete barato.
Não pode ser passagem cara. Eu também não vou prometer aqui gratuidade de passagem. Eu prometo passagem barata. Então, nós precisamos, e urgentemente, eu na condição de prefeito, conversar com o presidente Lula. Presidente, toda uma vida o senhor foi votado aqui em Teresina. Queremos que o senhor reconheça a capital do estado do Piauí. E nós vamos pedir a ele, irmão, o dinheiro para estender o trilho, porque a obra mais cara, o doutor Alberto já fez. A Teresina não tem condição, gente, só é trilho. E as paradas do metrô? O Firmino fez. As paradas de ônibus aí, todas, nós vamos aproveitá-las para que seja estação do metrô. Cada uma delas, não tem problema. O que nós queremos é fazer com que o metrô seja o principal transporte de massa para a capital do estado do Piauí. Agora, nós também pensamos no transporte turístico, natural, bonito e belo, que é o transporte fluvial. A proposta do transporte fluvial original é nossa. Está registrada em cartório, inclusive. Como, Teocílio, que tu vai fazer? O Rio Puti e o Parnaíba são 2 rios navegáveis. O primeiro mundo, a arquitetura sabe disso melhor do que eu, a arquitetura é testemunha de que, por exemplo, na Veneza, na Itália, todo mundo sabe a beleza e o aproveitamento das águas que ali tem. Aqui no Piauí, Deus não deu o oceano para a nossa capital, mas deu 2 rios. E qual é o aproveitamento dessas águas? Qual é a importância que tem esses rios para Teresina, fora o abastecimento de água? Nenhuma. Os rios ficam aí extremamente obsoletos. E o que nós queremos da condição de prefeito? Principalmente no rio Parnaíba. Colocar o rio para ser uma via de transporte público, coletivo e fluvial. Com barcos modernos, com barcos com capacidade de no mínimo 100 passageiros e fazer com que esse transporte seja também a atenção para o turismo. Quando um turista chegar em Teresina, ele não vai andar de Uber, ele não vai andar de ônibus, ele não quer andar de metrô, porque tudo isso tem na Europa. Ele quer andar num rio, para ver a beleza do rio Parnaíba. Então é isso que nós queremos. Vamos ter ônibus, teremos ônibus em Teresina, mas nós queremos urgentemente fomentar a questão do transporte de massa na capital com o metrô de Teresina em todas as regiões. Esse é o projeto. Obrigado, candidato. Vamos falar um pouco sobre regularização fundiária e habitação. A regularização fundiária e a habitação são temas fundamentais para o desenvolvimento urbano justo e sustentável, especialmente em contextos onde a desigualdade social é acentuada. Nós temos uma lei federal, a Lei 11.888, que ela foi batizada de a Lei de ATIS. ATIS é Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Essa lei existe, é uma realidade e precisa ser colocada em prática. Nós colocamos aqui a Lei de ATIS como um instrumento em que os arquitetos, juntamente com os advogados, os assistentes sociais, os engenheiros, toda essa qualificação juntas para que o Estado promova, a cidade, o município, promova uma assistência técnica para melhoria habitacional. Então, nós estamos em luta, o nosso conselho tem esse desejo de fazer com que essa lei ela seja, de fato, implementada em todos os locais, em todo o país. E, dessa forma, os arquitetos e urbanistas poderiam estar prestando um serviço à sociedade. Não é um serviço gratuito, é gratuito do Estado para a sociedade, mas do profissional arquiteto, do advogado, do engenheiro, do assistente social, não. É um trabalho digno e remunerado. O que nós queremos é fomentar com que essa lei de ATIS seja implementada no âmbito do país, e que seja aberta novas frentes de trabalho para os arquitetos. Em cima desse tópico, a pergunta seria: de que forma o senhor pretende implementar políticas públicas de regularização fundiária, requalificação de áreas urbanas informais
e assistência técnica gratuita para habitação de interesse social. O problema da documentação, vamos aqui usar a expressão mais que popular. As casas não têm documento. Aonde você chega, você sabia que no centro de Teresina, por exemplo, muitos imóveis não têm documento? Inúmeros. Na periferia nem se fala. Então, eu acho injustiça ter feito. Doutor Pessoa, por exemplo, agora ele adotou uma política de acelerar um pouco essa questão de documentos, de essa regularização fundiária na capital do estado. Mas mesmo assim ainda achei pouco. Porque o volume de imóveis na capital do estado que não é regularizado é uma situação. Porque quando o imóvel não é regularizado, presidente, acaba o prejuízo sendo para o município. Porque o município para de arrecadar. Esse imóvel, quando vai se fazer uma construção, o arquiteto, por exemplo, vai assinar uma planta de quê? Como? De um terreno que não tem um documento? Tudo isso inviabiliza o trabalho do arquiteto, do urbanista, do engenheiro. Então, isso é uma coisa que é perfil de município desassistido assistencialmente. E o povo também não tem condição de meter a mão no bolso, porque já vem a questão cartorária, que é muito cara. Hoje os cartórios cobram um absurdo para se registrar qualquer que seja o imóvel em Teresina, seja pequeno. Imagina um imóvel que tem uma áreazinha maior. Aí é que não tem condição de jeito nenhum. Então, é uma responsabilidade social, é uma função social do município correr o mais rápido possível para documentar. E o rico, o grande, que não quer documentar porque não quer pagar imposto, não tem problema. A prefeitura vai lá e desapropria. Essa será um modelo que nós vamos adotar. Porque nós sabemos, por exemplo, que no centro da capital, tem inúmeros prédios que não têm documento. Por que é que não tem? Vamos regularizar e fazer. Pode pagar a regularização, o município entra com assistência social. Entra com a regularização gratuita. Agora, aquele que pode pagar e que não quer, o município vai cobrar. Candidato, queria, de certa forma, juntar dois assuntos numa única Pois pergunta, porque eu acredito que não tem a ver com o outro. Primeiro é a questão dos vazios urbanos. A gente comentava, inclusive, aqui, o presidente citava ontem, quando você passa do Porto Velho, você tem quilômetros e quilômetros de área rural, praticamente, para depois chegar em uma área urbana, né? O mesmo ocorre na Zona Sul, você vê milhares de hectares de terra, muitas vezes muradas, sem ocupação, sem habitação, depois você vê outros terrenos enormes, para depois chegar no bairro Porto Alegre, no Torquato Neto, enfim. Então, uma primeira pergunta seria mais ou menos como é que o senhor iria combater e se o senhor vê algum tipo de prejuízo urbanístico, né, pelo fato de Teresina ter essa realidade. E a segunda questão seria exatamente se o senhor vê viabilidade, né, de moradias no centro da cidade e como é que o senhor iria, de certa forma, observar o papel do centro da cidade no futuro de Teresina. Há quem diga, e aqui eu não tenho uma prova cabal, porque eu nunca me atentei, nunca fui atrás, nunca investiguei, não é papel meu também, que muitos desses terrenos foram cercados em Teresina por grandes empresários que teria, de certa forma, buscado uma maneira ou outra até de regularizar. Outros nem regularizados ainda foram. A pergunta que não quer calar, fundamentada na sua, e quem é que está pagando impostos nesse terreno, IPTU? Tem que se investigar, tem que saber, porque isso prejudica a cidade, prejudica o município de Teresina. Isso é uma coisa que a gente vê, e isso aqui em Teresina. São as cidades grandes, por aí a gente não vê tudo isso, porque parece que as providências foram tomadas. Então a prefeitura tem que tomar pé de quem é esse terreno aqui. Como é que está a situação dele? Chama aqui os órgãos competentes. Aí eu volto para a importância que vocês têm hoje aqui. A importância de participar de uma gestão. Chama o CREA. Chama aqui a Procuradoria do Município. Chama a OAB. Chama todo mundo, faz um chamado feito à ordem. Para fiscalizar. Porque o que a gente sabe é que tem meio mundo de terras aí jogadas, muradas. Tem documento? Isso aqui, como é que foi?
tem que se investigar esse tipo de coisa. Mas para isso, o prefeito tem que ser eleito como Teocílio, gratuitamente. A nossa campanha aqui é uma campanha de propostas. Nós estamos indo para a rua, presidente Gerardo, com vontade de dizer para o povo que Teresina nunca teve um prefeito independente nessa cidade. Independência moral, principalmente, para a gente chegar aqui. Eu vou fazer e faço. Não vou eleito com o rabo preso. Eu quero ser eleito prefeito da capital do estado do Piauí, com a vontade de resolver os problemas. E para peitar nas estruturas, a gente tem que ser libertário na campanha. Porque se o cara chegar, der o dinheiro, aí você vai ter que pagar. Como? Silenciando diante de um problema desse, que é grave. Agora, nós precisamos saber, ao pé da letra, primeiro, o que está acontecendo. Por que murou e de onde até surgiu esse tanto de dinheiro para comprar um terreno desse tamanho. E moradia no centro, o senhor vê viabilidade? A moradia eu vejo viabilidade. Mas eu entendo que todo centro no Brasil, isso aí o Cal sabe disso, a importância que se tem, na verdade, é de se restabelecer o comércio do centro de Teresina. Eu vejo dessa forma. Posso até estar equivocado, mas eu entendo que na hora que a gente chamar... Porque lá no centro de Teresina, João, tem problemas de inventários inúmeros dentro do Poder Judiciário. Muitos prédios daqueles estão sob a custódia da Justiça. Estão em fase ainda de inventário e que às vezes nem se localiza, mas alguém que já morreu para poder intimar. Então o que nós vamos chamar? Nós vamos chamar o Poder Judiciário, pedir ao Poder Judiciário que faça um mutirão envolvendo todos os prédios que envolvam problemas de justiça para se resolver logo isso. Resolveu? Resolveu. Vamos chamar o feito à ordem, vamos ocupar o prédio. Porque a prefeitura também ela tem a capacidade, a competência para desapropriar. Se não cuidar do prédio, o município não vai ficar prejudicado por isso. Isso está na Constituição do município, que é o regimento, que é o Código de Postura, que é tudo isso que a lei determina. Então nós vamos buscar, de certa forma, resolver esse problema que eu considero grave no centro de Teresina. E lá nós temos prédios em que se compra, a especulação imobiliária toma de conta e fica lá jogado para dar o problema de saúde pública, com a dengue, com a chikungunya, com todo tipo de doença. Nós vamos fazer um recadastramento geral, e aí chamo mais uma vez aqui o CAL, o Conselho, eu vou chamar o CREA, vou chamar todo mundo para que a gente possa resolver. E aí, na hora que resolver o problema de documento, o problema de pagamento de impostos, ou desapropriação ou não, aí nós vamos chamar também a FEComércio, nós vamos chamar o CDL, nós vamos chamar os órgãos do comércio, da indústria, porque eu entendo que construção de habitação popular no centro de Teresina, no meu entendimento, vai descaracterizar do ponto de vista até urbanístico, estratégico, o centro da capital. Eu não vou, na minha gestão, adotar essa postura de construir. Aliás, a propósito, para encerrar, eu acho que já está na hora do governante, o presidente Lula, o governo do estado, Rafael Fonteles, buscar uma maneira de ocupar a zona rural com essas habitações. É uma coisa que me chama muita atenção, é o êxito rural, inchando Teresina com essas habitações, criando apenas, presidente Gerardo, verdadeiros depósitos humanos, porque qual é a condição que você dá quando você joga 10 mil famílias, por exemplo, no Torquato Neto? Cadê a escola de qualidade? Não tem. Cadê a saúde de boa qualidade para esse povo? Não tem. Cadê a oportunidade de emprego e renda? Não tem. Sabe de onde vem esse povo? Da zona rural. Cria o êxito rural, uma desocupação muito grande na zona rural, cava esse problema social que é gigante, João, dentro de Teresina. Então nós vamos buscar uma maneira de também pedir aos governos, tanto do estado como do governo federal, que comece a haver essa construção de conjuntos habitacionais lá na zona rural da capital. Certo, candidato. Vamos falar sobre estrutura verde e sustentabilidade, né? A estrutura verde é um conceito que integra a natureza ao planejamento urbano.
utilizando elementos naturais para melhorar a qualidade de vida nas cidades e promover a sustentabilidade, né? Os arquitetos e urbanistas, no contexto urbano, nosso trabalho vai além da simples preservação ambiental. Nosso trabalho envolve o desenvolvimento das cidades, que atendam às necessidades atuais sem comprometer as gerações futuras. Sobre esse aspecto, a pergunta seria: quais são as suas propostas para valorizar a dimensão ambiental do planejamento urbano, fomentando a implementação de infraestrutura verde, urbana e em espaços públicos, para torná-los inclusivos e saudáveis? Nós aqui, antes de entrar no debate propriamente dito, a gente comentava aqui sobre a lagoa, onde foi construído o Teresina Shopping. Qual é mais bonito? É o Teresina Shopping ou uma lagoa? É uma lagoa. Eu tenho uma preocupação aqui com essa área verde. Nós recebemos a denominação pelo poeta Coelho Neto de que Teresina é a cidade verde. Mas estou acabando com isso. Essa construção indiscriminada que eu coloco aqui devasta, mas não deixa área. A prefeitura, na minha gestão, não vai permitir esse tipo, presidente, de construção sem deixar, primeiro, respeitando a natureza, o ambiente natural. Segundo, você, quando desmata e não deixa mata, você mata. Você assassina. E é isso que está acontecendo em Teresina. Ninguém se projeta com isso. Quando eu disse aqui que desci debaixo de um pé de piqui, eu me lembro o momento que eu desci. Tinha piqui caindo debaixo do pé de piqui. E nós temos no nosso plano de governo aí, inicialmente, frutificar Teresina com 1 milhão de plantas frutíferas. 1 milhão! Aqui era a Chapada, que era uma chapada chamada Chapada do Curisco. Aqui tinha o pé de piqui, tinha o pé de araçá, tinha o pé de pitomba, tinha o pé de oi de boi, aqui tinha o pé de manga, aqui tinha o pé de tudo, de caju, de cajuí. Nós temos a Avenida Cajuína, linda, mas não tem um pé de caju. Que história é essa? Nós precisamos repensar Teresina bonita, Teresina inteligente. No cara ir lá na Avenida Cajuína, e lá está lotado de pé de cajuí. Aqui no Meduna, onde era o Meduna, na igreja, onde vocês acamparam para não derrubar lá o patrimônio histórico, lá tem um pé de cajuí. Hoje lá está lotado de cajuí. Alimenta as pessoas. Então, inicialmente, 1 milhão de plantas frutíferas de Teresina é o projeto. Eu tive lá no Saci ontem, está no nosso Instagram, um pé de manga mais ou menos da minha altura, um pé de manga rosa na calçada, botando manga. Muitos pés de caju tem lá no bairro Saci. Lá no Mucambinho, na Avenida Freitas Neto, pés de manga, perto daquela lagoa lá, da Lagoa Matias Olímpico, lotado de pés de manga. Que coisa mais bonita. Eu me lembrei até de Belém do Pará, onde eu morei. Belém, o centro de Belém, João, é simplesmente lotado de pé de manga. Ela tem cada manga desse tamanho. Ah, mas vai cair no carro. Que caia, não bote debaixo do pé de manga, não. A prioridade não é o carro, é o pé de manga. Essa é a visão da gente. Então, nós queremos voltar a fazer Teresina ter a condição de cidade verde novamente. Já tem vereador que colocou aí que Teresina é a cidade do sol. Não, gente. Tudo bem, a linha do Equador corta aqui, é a cidade quente, tudo jóia. Mas nós só encontramos uma maneira de melhorar o clima, presidente. É se arborizar a cidade, de norte a sul. Correto. E ao invés de botar uma planta que não dá fruto, vamos plantar fruta. Vamos encher de... Rapaz, um pé de caju numa época dessa, deixa a Teresina bonita. Um pé de manga. Se você for na minha casa, por exemplo, lá no Portal da Alegria, lotado de frutas. Lá eu tenho araçá, lá eu tenho tudo. Eu como de lá. Então é isso que nós planejamos para Teresina. Fazer com que essa cidade volte ao título de cidade verde. Mas, sobretudo, alimentando o nosso povo. Tá, candidato, as eleições ocorrem nesse período seco. E aí, às vezes, a gente esquece que no início do ano a gente tem um problema sério de alagamento em várias vias da cidade, né? Inclusive registrando tragédias, mortes nos últimos anos
aqui na nossa cidade. E a gente sabe que drenagem urbana é um assunto que envolve muitos recursos financeiros. Qualquer obra de drenagem, a gente fala na casa dos milhões de reais, porque de fato demanda muito dinheiro. São obras complexas que interferem no trânsito, no dia a dia da cidade. Como é que o senhor observa, né, a importância do arquiteto e urbanista, principalmente nesse caso da drenagem urbana? Como é que o senhor tentaria estruturar uma política para ir buscar recursos para solucionar esses problemas de alagamentos, que muitas vezes fica ausente do processo eleitoral, porque a gente já tem esquecido que eles ocorreram no começo do ano? É o que eu falei aqui no começo, a minha preocupação com Teresina. Eu me preocupo porque não se tem um planejamento na construção indiscriminada em Teresina, principalmente de residenciais. Eu duvido se lá na construção do Torquato Neto, por exemplo, se tem o rastro do arquiteto por lá. Será que tem, presidente? Porque lá destruíram a natureza e hoje lá já até morreu gente. Morreu uma senhora numa rua. Lá a água dá na cintura, porque lá no Polo Industrial Sul, fizeram desmatamento de lá para cá, construíram o Orgulho Piauí. Começou pelo Torquato, pelo Eduardo Costa. Aí construíram o Orgulho Piauí, construíram o Teresina Sul, construíram aquele conjunto que fica ligado ao Polo Industrial Sul, construíram inúmeros, lá são várias. E não deixaram nada de mata, não deixaram nenhuma área verde. A infraestrutura verde. A infraestrutura, assim não dá. Porque é como você disse aqui, é muito caro uma galeria. Para você ter uma ideia, essa galeria lá do Torquato Neto, ela está orçada em 300 milhões de reais. Agora, 300 milhões é muito dinheiro. Porque você poderia evitar tudo isso. com um projeto de Com um arquitetura projeto. verde, infraestrutura, para absorver essa água. Cadê o arquiteto? Porque cadê o engenheiro? Não tem, tá. Então, falta um projeto. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu disse, nós vamos criar, presidente, na nossa gestão, uma secretaria específica para isso. Quem vai comandar lá não é um advogado, não, é um arquiteto. O arquiteto vai ficar nessa secretaria. Aqui ninguém vai construir nada em Teresina sem a autorização de um arquiteto responsável pela pasta oficial da Prefeitura da capital. Porque eu sei da irresponsabilidade. Eu não vou nem usar esse nome irresponsabilidade. Eu vou usar o nome acima, o inconsequente. O que está ocorrendo em Teresina é uma inconsequência do poder público, ou por que não dizer, dos órgãos fiscalizadores, porque todo mundo deveria estar em cima disso. Eu acabei de dizer, lá na Zona Leste, tá lá os morros. Gente, o desmatamento, estão fazendo construção nos morros. Eu me lembro aqui de Minas. Lá em Minas Gerais fazem as casas no Rio de Janeiro, no Sudeste. Nos morros, desmatam. A água vem e diz, ó, rapaz, você construiu no lugar errado. A natureza vem e diz, esse lugar aqui é meu. E mata, destrói, soterra. E eu espero em Deus que isso não aconteça em Teresina. Mas corre o risco. Porque assim como o Rio Grande do Sul agora foi alagado com essa questão climática totalmente desregularizada, Teresina está aqui. Com uma possibilidade, presidente, sabe de quê? De a qualquer momento ter tragédias na nossa capital, e eu não sou aqui nenhum vidente. Eu estou colocando aqui uma questão meramente do olho nu do que está acontecendo. Vocês sabem disso. Assim como eu, que não sou arquiteto, que não sou engenheiro, que não sou urbanista, mas eu sei visivelmente que estão fazendo construção em Teresina sem o devido rigor da lei, sem o devido respeito à natureza, e é por isso que eu disse, nós vamos ter uma pasta específica para que um arquiteto comande e não se faça esse tipo de construção indiscriminada em Teresina. Perfeito, candidato. A infraestrutura verde tem muito a contribuir com a melhora da cidade de Teresina. Vamos falar um pouco sobre participação popular na gestão urbana, né? A participação popular na gestão urbana é um princípio essencial para a construção de cidades mais democráticas, mais inclusivas e, obviamente, sustentáveis. Esse conceito envolve a inclusão ativa dos cidadãos nos processos de tomada de decisão sobre o planejamento e o desenvolvimento
de suas comunidades. A participação popular assegura que as vozes e as necessidades sejam ouvidas. E aí, a partir dessa escuta, os profissionais possam planejar e elaborar os planos urbanísticos, né, na execução de projetos que afetam o espaço público. Em cima dessa questão, a pergunta é: o senhor planeja ampliar os mecanismos de participação popular e dos segmentos técnicos nas discussões e decisões sobre políticas públicas de planejamento urbano no âmbito de nossa cidade? Não existe uma governança séria, firme, que não tenha participação popular. Nosso plano de governo, nós construímos ele todo, quase na íntegra, ouvindo em primeiro lugar a voz rouca das ruas. Nós ouvimos segmentos da sociedade civil organizada, nós ouvimos técnicos, mas ouvimos o povo, aquele que está lá na ponta da cidade, porque Teresina é uma cidade de uma pobreza extremada. Nem todo mundo conhece a realidade do que passa Teresina. E quando eu vou lá no lixão, ao céu aberto, e digo, eu vou transformar isso aqui numa usina de lixo, que também não é a ideia do Teocílio, é uma ideia do Dr. Alberto Silva. Quando eu digo, eu vou transformar isso aqui, você sabe o que eu penso nas palavras de Alberto Silva? Diz, olha, quando você tirar esse tanto de dinheiro das empresas que vêm de fora, João, para colocar dentro de Teresina, por exemplo, o contrato do lixo, 2 bilhões de reais. 2 bilhões. A economia de Teresina é fragilizada, presidente. Como é que nós vamos tirar 2 bilhões? Então, quando a gente pensa nisso, é em jogar esses 2 bilhões aqui dentro. Porque o desemprego campeia. A falta de oportunidade de trabalho, de geração de emprego e renda, acaba. Você sabe quem é que vai fazer a coleta do lixo em Teresina? Os donos de caminhões, a dona de casa, que já vai começar a ganhar o dinheiro dela, colhendo o lixo, separando o resíduo do papelão, do plástico, do ferro, porque aquela parte do ferro, do papelão, aquilo já vai para uma indústria. Já é outra fonte de renda. E o resíduo, a prefeitura vai comprar para a usina de lixo. O projeto está todo feito, todo arrumado. Aí a gente chama aquele excluído da sociedade, do poder público, para chamar para dentro da cidade. Olha, o problema da cidade é esse. É que a cidade é grande, mas a cidade só poucos participam. A maioria é marginalizada. Eu costumo dizer que o problema da marginalidade que está posta aí, ela está exatamente nessa fala minha aqui, nessa fala minha. Falta sensibilidade para evitar essa indústria de marginais. Porque, na verdade, não tem. A maioria não é marginal. São pessoas marginalizadas do processo. Aí essas pessoas vão para onde? Cadê a opção? Cadê a alternativa? Então, nós precisamos, presidente Gerardo, jornalista João, fazer com que as pessoas participem do bolo. Porque o que está posto aí hoje é o módulo ativado da tal propina. Quando se pensa, presidente, numa licitação de 2 bilhões, ninguém está preocupado em trazer uma grande empresa para Teresina, não. Ela está preocupada no tamanho da propina que vai receber. Essa é a verdade. Todo mundo me pergunta, rapaz, tu tem não sei quantos projetos. Tu vai arrumar dinheiro aonde? Tem dinheiro. Teresina tem um bocado de dinheiro, se arrecada muito. O que nós queremos é fazer com que a corrupção desapareça da gestão, porque se desaparecer a corrupção, o dinheiro aparece. Então nós temos gente aí jogada à margem. A maioria da população de Teresina sofre pela ausência do poder público ali perto. Não se tem saúde, não se tem transporte, não se tem absolutamente nada. Nós temos hoje uma população faminta. Rapaz, a gente anda, eu não só ando em período eleitoral, não. Eu ando em Teresina sempre. A gente vê que é uma cidade
que as pessoas precisam de oportunidade. Verdade. Teresinense não quer esmola não, presidente. É verdade. Teresinense quer uma oportunidade de trabalho, de geração de emprego e renda. E essa é a nossa principal proposta. Candidato, às vezes quando a gente fala em escuta da população, às vezes também a gente não precisa escutar só as vozes, às vezes é escutar o modelo, né? Sim. Vou citar um exemplo de como a gestão pública envolvendo a população acontece, por exemplo, no Japão. Ele pega um espaço aberto e deixa a população transitar. Ali onde ele vai demarcar, aonde a maioria já passou e criou uma trilha, ali ele vai desenhar a praça. Ou seja, quando o gestor tem essa sensibilidade de não só escutar as vozes, mas também o modelo, né? Verdade. Isso traz uma contribuição muito grande. Vamos falar aqui, agora na nossa sexta e penúltima pergunta, sobre o combate às desigualdades e também sobre a inclusão social. O combate às desigualdades e a promoção da inclusão social são desafios centrais para o desenvolvimento urbano sustentável e justo. A maioria das cidades ela é construída segregando populações, né? Então nós temos, quando a gente desenvolve uma cidade, a gente desenvolve para todos, mas esquece uma grande parte. Eu dou aqui um exemplo das mulheres. Como as mulheres transitam no urbanismo é diferente do homem. O homem sai de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Alguns dão uma paradinha no bar. As mulheres saem da casa para o trabalho, da casa para a escola, para a creche, da creche para o trabalho, do trabalho para o supermercado, do supermercado para a creche, da creche para casa. Ou seja, existe todo um mecanismo que a gente tem que identificar das comunidades, das sociedades, para poder planejar a cidade inclusiva para todos. Eu dei o exemplo aqui da mulher, mas nós temos outros gêneros, outras parcelas da sociedade que são segregadas quando a gente está pensando em administrar, quando a gente está pensando em gerir a cidade. Então, em cima dessa questão, desse tópico, né, a pergunta seria: quais ações o senhor propõe para combater o racismo, a misoginia, xenofobia, homotransfobia, favorecendo a inclusão de pessoas pretas, a inclusão de mulheres, migrantes, indígenas, comunidade LGBTQIA+, para a devida apropriação do espaço público urbano? Teresina é uma cidade cheia de desigualdades sociais. Todos nós sabemos que isso existe. E que o poder público nunca atentou para isso. Eu acabava de falar do processo de marginalização das pessoas. E isso marginaliza. Quando você deixa alguém que, por preferência de gênero, fora do processo, porque aquilo é um ato de preconceito, eu acho que a gente tem que pensar muito. Primeiro que a lei está clara hoje, eu acho que o poder público deveria se inspirar no que está posto no que diz respeito à legislação. E nós vamos trabalhar o seguinte: primeiro, criar oportunidade para todo mundo. Eu sou extremamente favorável que essa cidade ofereça oportunidades sem olhar qualquer tipo de manifestação posta aqui na sua pergunta. Eu acho que todos nós, tenho certeza que todos nós somos iguais perante a lei. Se somos iguais, todos nós merecemos uma inclusão. Não tem como excluir. E nós vamos trabalhar isso, meu presidente, lá no processo também de educação. Nós queremos uma escola de tempo integral extremamente inclusiva. Nós queremos mostrar que a escola é o caminho natural para esse crescimento e esse sentimento que o poder público deve oferecer para todos. Mas quando eu digo que nós vamos resgatar a cidade de oportunidades, nós queremos mostrar também claramente que a cidade de Teresina ela precisa urgentemente
dar, João, essa oportunidade à dona de casa, ao dono de casa. Por exemplo, a criação da máquina de costura, que é um projeto que nós temos interessante, que vai gerar emprego e renda dentro de casa. Hoje uma sacoleira hoje de Teresina, sabe onde ela compra? Lá em Caruaru. Ela compra lá em Fortaleza, para vender em Teresina. Nós vamos dar a oportunidade para que ela realmente se inclua junto com sua família, seja ela pobre de desaparecer ou não, mas nós vamos dar a oportunidade igualitária a todos nessa cidade, nesse campo da geração de emprego e renda. Não queremos saber de outra coisa. E isso é que tem afetado essa questão dessa desigualdade social. A desigualdade social vem exatamente nessa falta de oportunidade. Uma família, ela só tem dignidade, jornalista e arquiteto, quando ela tem, no mínimo, a capacidade de comer 2, 3 vezes por dia. É o mínimo possível que se pode oferecer. O que nós temos aqui, presidente João, é uma desatenção assustadora do poder público. Quando você constrói um conjunto habitacional, que você joga 5 mil famílias dentro deles, sem criar a menor chance de nada, você está praticando um ato extremamente de desigualdade social. Você está plantando aquilo ali. Então, o poder público tem que tomar cuidados. Nós temos que ficar atentos. Não existe uma política direcionada para isso. Cadê as políticas públicas? O que vai destruir esse problema da desigualdade social, que é forte? Políticas públicas. Se não tiver, não tem como incluir. Entendi. Como é que você vai incluir? Então, esse é o pensamento. Nós aqui, ó, eu nasci com um diploma que Deus me deu, que não foi a universidade, foi o diploma de ser poeta. Eu não tenho diploma mais importante. Então, se você disser até, tu prefere ser chamado de jornalista, de doutor, advogado, ou de escritor, ou de poeta? Eu me chamo de poeta. Porque esse diploma me deu a sensibilidade. Esse foi o diploma que Deus me deu. Porque o poeta, ele não armazena ódio, ele tem sensibilidade de sobra e ele tem a visão divina das coisas. O poeta é um ser extremamente abençoado. Então eu tenho essa sensibilidade de entender a sua pergunta, mas o que eu gostaria era de praticá-la, de trazer, chamar o feito à ordem na condição de prefeito e fazer exatamente o que você me fez essa pergunta, praticar esse discurso. Porque tudo no discurso, presidente Gerardo, é muito bonito. Agora, cadê o prefeito que vai cuidar das pessoas? Cadê o prefeito que vai matar a fome do povo? Cadê o prefeito que vai fazer com que a pessoa não passe a noite inteira molhando um lençol para dormir nesse período do tempo? Ó, nós temos aqui a Equatorial, a empresa que corta energia da pessoa pobre, simples, desempregada, sem saber ela, aliás, sabendo ela, e não quer saber se tem gente doente dentro da casa, desempregada, faminta, um idoso. Não, corta. Sabe o que a maioria das pessoas de Teresina faz, da periferia? Passam a noite nesse período quente, molhando o lençol para dormir com o lençol molhado, para poder conter o calor. Cadê a alternativa? Aquilo que eu falei aqui fora, vamos criar as usinas de energia solar, já que Teresina é a capital do sol, para baratear o talão de energia e dar energia, inclusive, de graça para o povo de Teresina. Então tem que pensar numa alternativa que resolva problemas simples. Simples. Que um talão de energia não vale nada para mim, para você, mas para o pobre lá pesa. Porque tem a água que é cara, tem a energia que é cara. Eu até hoje não entendo que Teresina, com tanta água que se tem, é o andar mais caro do país. Vamos chamar o feito à ordem. O que está acontecendo? Isso é falta de sensibilidade política. E eu tenho. E se Deus me permitir de me colocar na prefeitura de Teresina, eu vou praticar esse discurso aqui. Porque se for para eu não praticar, eu quero que Deus não me dê essa oportunidade. Só para agora o presidente vai fazer a última pergunta, só para avisar que a gente já passou dos 55 minutos, então, então normalmente a gente tem ficado nessa média de 1 hora. Ótimo. Então vamos falar por último sobre cidades resilientes e gerenciamento de situação de risco relacionado a extremos climáticos. Nós sabemos que o planeta está doente.
E o Pegando planeta fogo. está devolvendo toda essa, nos envolvendo nessa problemática. Então, nós, enquanto arquitetos urbanistas, nós estamos incluídos nessa parcela de responsabilidade quando nós desmatamos, quando nós demolimos para construir de novo, quando nós invadimos áreas de preservação para a construção, ou seja, essa parcela, né, da construção civil em que nós, arquitetos urbanistas, estamos inseridos, né, ela nos dá uma responsabilidade muito grande, tá? Então, a gente tem esse conhecimento. Mas o senhor, enquanto gestor público, particularmente prefeito, você pode liderar a atualização dos planos diretores, de forma a torná-los mais parametrizáveis e assim capazes de responder de maneira mais eficiente aos desafios dos extremos climáticos, né? Como o senhor tratará essa necessidade urgente de aumentar a resiliência na cidade de Teresina? Quando eu falo aqui, colocar o metrô de norte a sul, de leste a oeste, todas as zonas, eu já vislumbro essa questão. Quando você tira do centro de Teresina, das principais vias da capital, os ônibus, você já diminui a poluição. São Paulo já adota, e Teresina é uma metrópole, não é mais uma cidadezinha, não é mais. Mas os gestores não atentaram para isso. São Paulo já adota a placa ímpar, a placa par. Para quê? Para tirar aquele monte de veículo de circulação que se tem nas alternativas. Tal dia vai a placa tal dia vai a placa ímpar e par. Teresina já precisamos pensar numa situação dessas. Para quê? Para diminuir a poluição. Quando você diminui a poluição, você está dando uma contribuição espetacular para a natureza e para a cidade. Já é uma maneira de você começar a pensar. Mas você só pode tirar a placa ímpar e a placa par se tiver um transporte de massa que possa levar e trazer o passageiro, o empresário, a pessoa que tem o carro, até a sua empresa, confortavelmente. É um metrô que vem rápido. Até mais rápido do que o carro dele. Porque Teresina hoje ninguém marca um encontro mais com 20 minutos, 15 minutos numa zona para outra, porque não dá tempo de chegar. Não dá. Não dá tempo. Então, o que acontece? Nós aqui estamos atentos, presidente, a tudo isso. Nós precisamos buscar arborizar essa cidade imediatamente. Nós precisamos trazer aqui mais uma vez o discurso de Alberto Silva, que eu não me canso de falar no nome dele, que é o de trazer o asfalto pigmentado para Teresina. Porque essa questão climática ela é muito forte. Nós temos que pensar em acabar a poluição na cidade de Teresina. Nós temos que pensar num transporte alternativo para o povo deixar de estar indo e voltando. Nós temos que pensar no chamado asfalto colorido de Teresina. Eu fui fazer uma pesquisa sobre a questão do Catar, que é um país extremamente quente. Durante o dia, a noite esfria, mas durante o dia o Catar. Sabe o que o Catar fez? Pintou seus asfaltos lá, tá a coisa mais linda do mundo. Verde, azul, vermelho, branco. Por que não adotar isso em Teresina? Adotar um sistema de pigmentação asfáltica. É uma maneira de acabar com o calor. Com certeza. É uma maneira, para tudo isso tem que ter o arquiteto e o engenheiro lá. Aliás, esse projeto de pigmentação de asfalto é do engenheiro brasileiro, que hoje está fazendo sucesso no mundo inteiro. Então precisamos chamar o feito à ordem. Vamos chamar os cabeças pensantes. Não é uma ação de prefeito individualmente, não. É uma ação conjunta da sociedade civil organizada para governar Teresina. Eu não vou governar com político. 90% de técnicos ali do meu lado. 10% de político. Perfeito, candidato. Candidato, só dois momentos agora. Primeiro, o senhor tem tempo para as considerações finais, né? Pedir o voto, falar diretamente para o arquiteto urbanista que nos acompanha. Depois, o presidente Gerardo vai entregar a carta, né? Onde o senhor vai se comprometer, agradecendo, claro, a sua presença aqui, se comprometendo, claro,
em ler a carta e seguir alguns compromissos com a arquitetura e urbanismo na cidade. Então, fique à vontade para se Fique à dirigir a quem está nos acompanhando, pedir o voto e falar diretamente para o arquiteto urbanista. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu quero me dirigir a essa classe que, apesar de ser arquiteto e urbanista, mas, no meu entendimento, uma função dentro da outra, profissionalmente falando. Eu quero agradecer a atenção de vocês, dizer que eu sou um apaixonado pela arquitetura, pelo urbanismo, pela engenharia. O destino me colocou numa outra formação. Eu tenho até uma filha que é engenheira civil, e por essa razão a gente conversa muito sobre o tema, sobre as coisas, e eu quero dizer que a nossa governabilidade, se eu eleito prefeito for, será com a sociedade civil organizada, será com a arquitetura e o urbanismo andando lado a lado. Me comprometo aqui a criar uma pasta específica para ajudar não só a executar um plano diretor, mas, sobretudo, com a sociedade civil organizada, a elaborar esse plano. Eu quero me dirigir a vocês e dizer que eu estou preparado do ponto de vista também da vontade, da sensibilidade política de governar Teresina, e eu quero aqui me dirigir a essas duas profissões importantes para pedir o voto de vocês. Eu tenho aí no meu Instagram as propostas postas, eu tenho aqui uma vontade imensa de governar Teresina, porque eu tenho essa sensibilidade e quero aqui agradecer por demais a atenção de vocês e ouçam nossas propostas, escutem a dos outros candidatos, porque eu acho que democracia é isso, é dar oportunidade também a outros candidatos aqui, como outros ainda virão, e eu quero agradecer, pedir o voto. O meu número é simples, é a idade de Cristo, número 33, e se você desejar ter um prefeito que quer governar juntamente com vocês, eu estou à inteira disposição. Só gratidão a essa oportunidade, presidente. Me sinto aqui, como diz na história, com a alma lavada e o corpo enxaguado. Foi o melhor debate que eu já participei até hoje na minha campanha. Muito obrigado, doutor Teocílio. E, na sequência, nós iremos entregar a carta escrita dos arquitetos urbanistas com a nossa demanda para que o candidato tenha o acesso à carta, acesso a todas as informações. Solicito a gentileza de que ele assine o recebimento dessa carta. E isso é o nosso pacto pela sustentabilidade dos municípios e qualidade de vida urbana. Por gentileza, doutor Teocílio, assina o recebimento dessa carta. Como muito obrigado. Muito obrigado. Essa via fica conosco. Essa via e esse material fica com o senhor. Nós queremos aqui agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de vir conversar conosco e deixar a nossa casa, a Casa do Arquiteto Piauiense, à sua disposição. Tá bom? Gratidão, presidente. Muito obrigado. Muito grato. Vamos tirar uma foto aqui com a carta para que a gente possa... Pode cortar. Então, a gente encerra hoje aqui o nosso terceiro dia de debate com o candidato Teocílio Alencar, a nossa entrega da carta, e nos acompanhe, segunda-feira tem mais.